Olá e bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai fundo numa metáfora super poderosa lá do livro de Gálatas. É uma história sobre o que significa sair de uma vida de escravo para se tornar um verdadeiro herdeiro. Para começar, eu quero te propor um enigma, uma pergunta que foi feita há quase 2000 anos. Pensa comigo, como é que pode alguém, que é o herdeiro de tudo, viver uma vida que não é diferente da de um escravo? Parece que não faz sentido nenhum, né? Pois é, mas entender esse paradoxo é justamente o segredo para a gente sacar a mensagem principal de Gálatas. Então, bora lá. Para explicar essa ideia, o apóstolo Paulo usa uma imagem muito forte, que todo mundo na época dele entendia na hora. Imagina só, um menino que no papel é o dono de uma herança gigantesca, mas que na vida real ele não manda em absolutamente nada. A vida dele é totalmente dividida, sabe? Por um lado, ele tem o título de herdeiro, dono de tudo. Mas e na prática? Na prática ele vive sobre um monte de regras, sem liberdade nenhuma. A vida dele é igualzinha à de um servo, só esperando o dia em que ele finalmente vai atingir a maioridade. Ok, mas quem é essa figura, esse tutor tão rígido na metáfora do Paulo? E para que ele serve, afinal? Bom, aqui a gente chega no ponto central. Ele está falando sobre a lei do Antigo Testamento. E a palavra que o Paulo usa é super interessante. Aio ou pedagogo. Naquela época, isso não era um professor como a gente pensa hoje, não. Era, na verdade, um escravo de total confiança que tinha a tarefa de cuidar, disciplinar e educar o herdeiro. A autoridade dele era imensa, mas era temporária, tinha prazo para acabar. E é exatamente esse o papel da lei na visão do Paulo. Ela funcionava como esse agil. A função dela era proteger, era disciplinar, mas o objetivo final, o mais importante de todos, era levar o povo até um destino certo, a chegada de Cristo. Só que, como eu disse, esse papel de tutor nunca foi para ser permanente. Sempre existiu um plano para um grande ponto de virada, um momento decisivo que estava por vir. Esse momento tem um nome: a plenitude dos tempos. E olha, isso aqui não é só sobre o tempo passando no calendário. É sobre o momento perfeito, o instante exato que Deus escolheu para colocar seu grande plano em prática. E o que aconteceu nesse momento? Bem, foi aí que Deus enviou seu filho Jesus. Ele nasceu de uma mulher, foi totalmente humano. E o mais importante, ele viveu sob essa mesma lei, sobre o mesmo tutor, só que ele cumpriu tudo perfeitamente. E fazendo isso, ele preparou o terreno para que o herdeiro finalmente atingisse a maioridade. E o propósito disso tudo pode ser resumido em uma palavra: remir. Remir é como resgatar, sabe? Comprar a liberdade de alguém de volta. Basicamente, Jesus pagou a dívida que nos mantinha presos, libertando os herdeiros daquela vida de servidão. E essa redenção muda tudo. É uma virada de chave completa no status do herdeiro. Ele deixa de ser um servo para se tornar, de vez, um filho. É aqui que entra a ideia da adoção. Quem crê recebe esse novo status. Não é mais um menor de idade debaixo de um tutor. Não é mais um escravo obedecendo um mestre. Agora, a pessoa é recebida na família, como um filho adulto com todos os direitos. E essa nova relação é algo muito, muito pessoal. A prova disso não é um documento, é algo que acontece por dentro. É o próprio Espírito de Deus no nosso coração que nos faz clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Que palavra forte. É um termo em aramaico que tem uma intimidade enorme. É o jeito que uma criancinha chamaria seu pai. Algo como paizinho, papai. Pensa na mudança de uma relação de medo, de servidão, para uma de confiança total, de família. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto nevrálgico, no problema que Paulo estava tentando resolver com os Gálatas. Pensa bem, depois de ser livre, de ser promovido a filho adulto com todos os direitos, por que em sã consciência alguém iria querer voltar a viver como um escravo? Paulo fica indignado. Ele pergunta: gente, por que vocês estão voltando para essas regrinhas, para esses rituais? Ele chama isso de rudimentos fracos e pobres. É como se a pessoa, por vontade própria, decidisse voltar para debaixo da asa do tutor, sabe? Então ele mostra que existem dois tipos de zelo, de paixão religiosa. O zelo dele, o zelo espiritual, se preocupava de verdade com as pessoas, com a liberdade delas. Já o zelo dos falsos mestres, esse era só sobreimpor regras, ganhar poder e manter as pessoas presas a um sistema. O objetivo não era libertar, era controlar. A lição aqui é clara.
chegar na maioridade espiritual e significa assumir a bronca, a responsabilidade de viver essa nova liberdade. Não dá para simplesmente correr de volta para o berçário, para a segurança das regrinhas antigas, só porque ser livre dá trabalho. E no fim das contas, a história desse herdeiro deixa a gente com uma pergunta bem direta e que vale para hoje. Se a nossa herança é a liberdade, o que a gente está fazendo com ela? O que significa, na prática, viver como um filho livre e não mais como um escravo? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.